Outubro Cultural. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho comentar o que eu li no mês de outubro e o que eu assisti, séries e filmes no mês de outubro. Antes de começar a mostrar para vocês, comentar o que eu li e assisti, gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, caso ainda não seja inscrito. Para me seguir nas redes sociais, Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog, e também para curtir esse vídeo se você gosta desse tema. Vamos à minha empreitada cultural. Não sei se vocês perceberam que neste mês de outubro eu não fiz nenhum vídeo sobre quarentena cultural, né? Aquele vídeo em que eu comento filmes e séries assistidos nas últimas semanas. Não fiz por quê? Porque a gente não tá mais na quarentena? Não foi por isso. Eu não fiz porque eu não assisti muita coisa. Eu fiquei doente, fiquei mais de 15 dias, eu acho, sem assistir nenhuma série, nenhum filme. Então eu não tenho muita coisa para falar, de modo que deixei para falar aqui no resumo do mês. E como a gente também não tá mais em quarentena, eu tava até pensando em mudar o nome, né? Eu vou voltar a fazer vídeos específicos para filme e série, mas quando eu tiver, né, assistido uma quantidade razoável, mas aí não darei nome de quarentena mais. Agora não sei que nome eu dou, vocês podem me sugerir aqui. Mas vamos começar primeiro com Kindle. O que eu li aqui? Eu li o Conto da Aia, da Margaret Atwood. Famoso livro de distopia, né? Aqui a gente está numa situação totalitária, de autoritarismo, em que as mulheres vivem em castas, são serviços. Aia, a personagem principal, que ela é uma aia. Então, assim, houve a tomada de um governo, regime totalmente autoritário, e a realidade mudou. Mudou como? Ora, foi separada da família, não estava mais com a filha, tinha que servir comandante, servir sexualmente, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Ou seja, um estado de exceção, de coerção, violência, autoritarismo e todas aquelas coisas que a gente está acostumado, né? A ver em distopia tal qual 1984. Outro livro que eu li aqui é um do Pirandello, uma peça de teatro. Tem um nome muito conhecido, mas não por ser uma peça de Pirandello. Eu mesma nem sabia que ele tinha uma peça com esse nome. É uma frase que eu acho bem interessante. Assim é, se ele parece. Ele trata do que ele trata em todas as obras. O que o Pirandello trata? Ele aborda essa questão de papéis sociais que a gente tem que cumprir. O tema do Pirandello é sempre esse. Ele conta muitas histórias diferentes por meio de romance ou teatro, mas é sempre essa temática. Essa é a quarta obra que eu leio dele, e é sempre isso. Aqui é a história de uma senhora e um genro. Eles foram morar numa cidade pequena e ele conta uma versão de uma história, ela conta outra. E aí os habitantes da cidade ficam assim, sem saber quem está falando a verdade. Uns acreditam nele, outros acreditam nela. De modo que o prefeito tem que fazer intervenção lá para, enfim, tentar fazer uma cariação, descobrir quem está falando a verdade. E todo o mistério está em torno da filha dela, a esposa do genro. Um fala que ela morreu, que a filha morreu, e outro fala que não, mas ele tem uma segunda esposa, enfim. Aí ele faz todos acreditarem que ela, a sogra, está louca. E ela, a sogra, faz todos acreditarem que ele, genro, está louco. E de modo que, mais no final, resolve chamar uma mulher que mora com ele, que, segundo a versão de um, é a segunda esposa dele, segundo a versão de outro, é a filha dela. E é para tentar descobrir quem está falando a verdade. O outro livro que eu li foi Ardil 22, romance bem-humorado sobre a neurose da guerra, do Joseph Heller. Este livro aqui foi escolhido por vocês para a gente ler, né, no clube de leitura do mês de outubro, novembro. Era para eu ter terminado a leitura em novembro, mas aí eu li tudo em outubro. Né? Vou fazer um vídeo, mas eu vou fazer o vídeo em dezembro, né? Porque eu vou considerar quem vai estar lendo até novembro, aí o vídeo vai lá em dezembro. Então, assim, aguardem. É assim, gostei, eu gostei. Pensei que fosse gostar mais do que eu realmente gostei. É engraçado, assim, por que eu gostei menos do que gostei? Eu achei repetitivo. É um livro que ele seria melhor se fosse menor, porque eu achei repetitivo. Parece roteiro de filme. Isso aqui parece que virou filme e é evidente que isso aqui ia virar filme porque é um roteiro pronto, né? É bem aqueles filmes americanos, assim. Tem livro que a gente lê
e já vai imaginando, né, cenas de cinema, cenas de filme. Eu, pelo menos, faço assim, né? Imagino que algumas pessoas também. Então, aqui a gente tem um bom exemplo disso. Vou fazer um vídeo sobre ele. E o outro que eu terminei de ler, é por isso que eu ainda li 4 livros, concluí 4 leituras, é a Formação da Literatura Brasileira. Mais um que eu também terminei antes do tempo, porque esse também era para terminar em novembro, segundo os nossos cálculos. E aí o último vídeo ia ao ar em dezembro. Mas não se preocupem, eu vou seguir a nossa programação. Já terminei de ler, mas eu vou fazer o vídeo ainda de novembro, depois eu vou fazer de dezembro, né? Tudo seguindo a programação. E assim, não preciso comentar este livro, porque já tenho comentado ele ao longo aí dos últimos meses. Agora vamos aos filmes que eu vi. Vi pouca coisa, na verdade eu vi 2 filmes e 4 séries. Um filme na Amazon só, não vi mais nada na Amazon, o resto do Netflix. Vou falar do filme da Amazon primeiro, porque só vi este. É O Jerusalém. É a história de quando foi criado Israel. O filme começa nos Estados Unidos com um judeu e um palestino lá. E aí eles vão para a guerra, né? Porque assim, instituir um país não é algo fácil, não é algo pacífico. Então, palestinos e judeus ali na faixa de Gaza, eles lutando. Eu nunca tinha visto um filme com essa temática bem específica. Então, esses caras que estavam nos Estados Unidos acabam indo para lá, para a guerra, e acabam lutando lá, uns contra, outros a favor a criação de Israel. Eu gostei. Então, eu vi o filme O Dilema das Redes. Quer dizer, não é nem filme, né? É um documentário, Dilema das Redes, na Netflix, que a gente tem aquela situação, mas aqui a gente tem entrevista de vários caras que bolaram o dedo do curtir no Facebook, e, enfim, técnicos de redes sociais, desvendando, né? Não que fosse acortinado, algo acortinado que ninguém soubesse mais, mas falando sobre como as pessoas se viciam em rede, o que foi programado para acontecer, porque é como se ele estivesse explicando um pouco do backstage, né, de tudo. Por que a gente usa tantas redes sociais, né? Essa questão de as redes estarem controlando a gente, condicionando o comportamento e tal. Eu acho que vale a pena assistir. Agora, as séries. Eu vou começar com a série mais famosa aqui, que parece que todo mundo assistiu, que é Emily in Paris. Que é uma série até que curta, né? Uma temporada só, pelo jeito vai ter mais, pelo modo como acabou, vai ter mais. É uma série que muita gente está comentando no YouTube. Então, ou comentam a moda da Emily, né? Que pra mim era bem cafona. Ou, o que causa mais frisson ainda, os estereótipos que aparecem no filme. Então, a gente tem aqui uma moça que trabalha numa empresa, acho que de publicidade, enfim, ela trabalha com marketing, formada em marketing, e vai para Paris trabalhar, uma afiliada lá, alguma coisa assim. E o filme é uma comédia romântica, digamos, sobre as percepções dela em Paris. Então, assim, os franceses são assim, em Paris é assado, isso, aquilo, ela estranhando o comportamento, né, dos franceses. Os franceses muitas vezes aparecem como libertinos, ou a dificuldade dela com o idioma, enfim, é tudo muito estereotipado. Então, assim, os franceses são realmente assim? Paris é realmente assim? Paris, claro, é o que é, né? As imagens são de Paris mesmo e tal. E assim, os estereótipos não são só apenas sobre os franceses, mas são também sobre os próprios americanos, porque é uma cultura comparada com a outra. Então ela, como americana, parece muito pudica em muitos aspectos, os franceses libertinos. Então assim, quando você compara as duas culturas, você vê ali que trabalharam, né, a abordagem é estereotipada dos dois lados. Gostei da série. É uma série leve, assim, sem se distrair, mas falar, é uma série boa, não é o meu estilo, né? Porque é aquela coisa altamente previsível. Ela começou com um namorado americano. Ela foi para Paris, para mim ficou evidente que ela ia romper com esse namorado. Sabe? As coisas vão ficando evidentes. Se eu vou continuar a assistir, né, quando surgirem as outras temporadas, vou. Não é uma coisa assim detestável, assim. Não é meu estilo, mas não é ruim. O enredo é previsível.
até mesmo as piadas e tal. Eu gostei de ver Paris, né? Rever Paris. Uma outra série que eu vi eu adoro decoração, né? Adoro casa, receber essas coisas todas. Aí eu vi a série do Estúdio Magui, que é um que eu sigo no Instagram e eu sigo o canal no YouTube. E aí eles fizeram a série para a Netflix, que é o quê? É um casal de decorador. Ela é decoradora, ele é dono da empresa. Eles são sócios, né? Eles têm, acho que, uma loja de objetos de decoração e eles têm um escritório para fazer decoração. Reforma não, mas eu acho que decoração de ambientes. E ela é a decoradora. Então aqui aparecem projetos. Eu esqueci o nome da série, eu só coloquei Estúdio Magui, mas tem o nome em português, eu vou deixar aqui embaixo. Super curta a série, mas é o estilo de decoração que eu gosto. Eu adoro tudo, eu sou louca pelo Instagram deles. É um estilo assim, meio mediterrâneo, borro, né? Outra série que eu vi é uma série francesa da Netflix que se chama A Revolução. Também é a primeira temporada, vai ter continuação. E é uma série assim... Você pensa, nossa, vai ser sobre a Revolução Francesa. Mas, pelo menos essa temporada, o que acontece, começa com a queda da Bastilha, mas a história regride para uns 5 anos antes, acho que 1784 e tal, e acontece uma série de coisas lá. E é uma série que me fez lembrar aquela Freud. Acho que aquela série Freud também é da Netflix, né? Original da Netflix. Então eu percebo assim, tem um padrão aí, a série da Netflix tem um padrão. Então, assim, tem um fato real, acontecimentos reais, né? Freud realmente existiu, tem toda aquela coisa. E essa também. Revolução realmente existiu. Só que aí como um tema secundário, mas que na verdade, mas que ocupa a maior parte da produção, tem um mistério que precisa ser investigado, às vezes envolve bruxaria e tal, algumas coisas bem previsíveis também. Então você tem, assim, um padrão previsível mesclado com fatos reais. Se eu gostei, não sei, eu acho que ficou faltando alguma coisa. Eu vou continuar a assistir a série, claro, mas mesmo porque a história tá pela metade, né, só uma temporada, mas eu esperava que fosse melhor. O que me agradou muito é assistir uma série em francês, né, ouvir o francês me agradou bastante. Mas, assim, o enredo em si, assim. Vamos ver. Agora, uma série muito boa que eu assisti foi uma série dinamarquesa, Os Caminhos do Senhor. Acho que tem 2 temporadas de 10 episódios cada, mas é uma série muito boa, aprendi bastante. É uma família de protestantes, né? Todos, aí eu descobri que na Dinamarca, Islândia, acho que Noruega, a grande maioria da população é luterana. Não é que eles não são nem considerados protestantes, para eles é a igreja nacional. Por quê? Aqui no Brasil a gente tem vários protestantes, né? Assim, de linhas diferentes. Lá não, lá eles são luteranos, nesses países que foram. Então, assim, cerca de 70% da população. E aí a gente tem a história do pastor luterano, o filho dele também é pastor, já adulto, a esposa e tem outro filho. Gostei dessa série bem mais do que eu pensei que eu fosse gostar. Por quê? A figura desse pastor, ele é uma pessoa totalmente ambígua, uma pessoa muito complexa, ele é uma personagem assim, muito complexa, com muita densidade psicológica. Você não sabe se gosta ou se desgosta. É difícil não gostar dele, porque ele é muito generoso em muitos sentidos, e em outros momentos é muito difícil gostar dele, porque ele é muito autoritário, principalmente com um dos filhos e tal. Ele é super vaidoso, ele concorre ao bispado lá, mas perde, e ele não reage bem, então se ele enche a cara, óbvia a predileção dele pelo pastor, filho pastor. O outro filho é bem autoritário. E tudo gira em torno desta família, cada um com a sua história à parte. O filho pastor é casado, ele acaba se tornando capelão lá de uma guerra e aconteceu algo nessa guerra que muda a vida dele totalmente. E é uma série muito que tem muito de religião, mas não só luterana. Esse filho com quem ele é autoritário vai para o Tibete, e lá ele entra em contato com o budismo, quase se converte e tal, tem umas filosofias de vida e tal. Aí depois a namorada dele é de uma cultura muçulmana, ela deixa de ser muçulmana, tal, mas tem toda a cultura, porque o ex-marido é muçulmano, quer criar filho, né? Vocês percebem que tem um pouco ali das religiões, só faltou o judaísmo.
Mas aí depois tem o namorado de uma outra lá que ele é judeu, embora não apareça muito dos hábitos dos judeus, mas já tem ali uma representação. E também outros cristãos que não são luteranos. Foi bem interessante essa série, bem filosófica, né? Essa questão transcendente, mas sem ser chata. Todos os dramas bem humanos, a gente se apega a todos os personagens ali. Eu me identifiquei com todos, porque todos são muito humanos, cheios de conflitos, muito boa. Eu recomendo. Música, vamos ver, não me ocorreu nada pra falar pra vocês, assim, qual música eu ouvi bastante. Eu ouvi bastante coisa de MPB, bastante coisa, eu ouvi bastante Titãs, talvez isso. É uma banda que eu gosto bastante. Ouvi Legião Urbana também e ouvir música brasileira de modo geral, assim, MPB, Vanessa da Mata. Então é isso, muito obrigada por assistirem, beijos e